Irmãos, nessa manhã eu escolhi esse tema para falar sobre como às vezes a gente se enxerga. Eu escolhi esse texto de Pedro porque eu acredito que ele tem muito a nos ensinar, porque Pedro, aqui nesse texto, representa muito das nossas atitudes. Esse texto é famoso, você conhece ele, aquele texto onde Pedro nega Jesus. E eu escolhi justamente em Lucas, porque Lucas é o único evangelista que vai detalhar essa história. Lucas é o único evangelista que vai dizer que no momento em que Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro. O que é isso? Pedro está nos mostrando que é totalmente possível você negar Jesus olhando para ele. Então, a gente começa a perceber que nessa história aqui, Pedro vai nos mostrar que não é o quanto você caminha com Jesus que determina se você vai ou não viver a verdade que ele tem para a sua vida. Não é o quanto você olha para Jesus que vai determinar a vida que você vai levar, mas sim o quanto você se entrega e acredita verdadeiramente no que Jesus está fazendo na tua vida. Judas também caminhou com Jesus e traiu ele. Pedro caminhou com Jesus, e o que eu acho engraçado, que no capítulo 22, no versículo 31, está escrito que Jesus olha para Pedro e fala assim: olha Pedro, o diabo me pediu para cercar a tua vida e afrontar a tua fé, mas eu roguei por você, e o dia que você se converter, você vai testemunhar o que eu estou fazendo na tua vida. No final do ministério de Jesus, no ministério terreno, ele olha para Pedro e fala assim: olha Pedro, o dia que você se converter de verdade, você vai levar outras pessoas a se converterem. É possível você caminhar com Jesus e não ser um verdadeiro crente? Porque Jesus olhou para Pedro no versículo 31 do mesmo capítulo, depois você leia isso. Pedro, o dia que você se converter, Pedro, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Então a gente começa a perceber e começa a notar por que será que Pedro negou Jesus. E nós temos muito disso. Tem uma história que eu gosto bastante que diz que certo homem, ele era um caçador e ele era o melhor caçador. Quando ele saía para caçar, ele tinha a técnica dele. E qual que era a técnica dele? Ele tocava uma flauta, e quando ele tocava uma flauta, os animais da selva ficavam todos hipnotizados e seguiam ele, e ele simplesmente matava. Aí alguém chegou para ele e disse: olha, tem um tigre que está atacando a nossa aldeia. Você tem como fazer isso que você faz e matar esse tigre? Ele falou assim: claro que eu tenho, afinal de contas eu sou melhor, ninguém faz melhor do que eu essas coisas. Eu caço muito bem, através dos meus instrumentos. Ou seja, o homem em si, o homem sem Deus, ele tem um senso de orgulho dentro dele. É tanto que a Bíblia fala: olha, toma cuidado, você que está de pé, cuidado para não cair. Porque Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita o orgulho. E esse homem, ele pegou a flauta dele e falou assim: não, eu vou achar esse tigre. Ele saiu no meio da selva tocando, quando de repente ele deu de frente com aquele animal, e ele começou a tocar, e todos os animais que estavam em volta, realmente ficaram hipnotizados e começaram a seguir aquele homem, e o tigre não mudava nada, e ele continuou tocando e virou as costas para o animal, como quem diz: não, eu confio naquilo que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, ele vai ser hipnotizado e eu vou matar ele, e eu vou livrar aquela aldeia do que eles estão vivendo. E essa história conta que ele estava de costas, de repente o tigre foi, correu, atacou ele e matou aquele homem. Mas lá na frente, um grupo vai naquela tribo e consegue capturar o animal, e fazendo algumas coisas eles percebem algo, que aquele animal era surdo. Mas qual que é a moral da história? A moral da história é que por vezes nós somos como esse homem, nós somos como Pedro, nós confiamos demais em nós, sabe, talvez uma herança que a gente vem tendo da teologia da prosperidade, que é a teologia do coach, onde, irmão, olha para o espelho, você é muito bom, olha tudo que você já fez. Quem já ouviu isso? Não, olha, você tem que confiar mais em você, você tem que confiar, olha para o espelho e fala: você vai para cima, você vai conseguir. Pedro fez isso. Pedro está na última ceia, e Jesus olha assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele: eu? Jesus, aqui entre nós, Judas vai, Mateus, sou meio desconfiado, Tomé, agora eu não, Jesus, eu vou contigo até a morte. Pedro tinha acabado de falar isso para Jesus, ele confiava bastante nele mesmo. Às vezes nós temos
um excesso, irmão, de autoconfiança, não por quem nós somos em Deus, mas por quem a gente verdadeiramente acha que nós somos. Às vezes por algum status que nós adquirimos na vida, que o mundo reconhece, e que no céu não faz diferença nenhuma, a gente acha que a gente tem o direito de olhar para nós mesmos e falar, todas as respostas que eu preciso estão em mim mesmo. Pedro sofreu isso, aquele homem com aquela flauta, ele sofreu isso, eu confio demais em mim. Então, hoje, eu quero falar muito sobre isso, autoconfiança. Pedro, ele nega Cristo, porque ele confiou demais nele mesmo. Ele olhava para a situação e falava assim, não, Jesus, se depender de mim, você pode ter certeza que vai dar tudo certo, Jesus, pode ficar tranquilo, Jesus que está comigo. E Pedro era esse cara, impulsivo, ele era um homem de fé, não tem como falar que ele não era um homem de fé. Tanto é que o diabo, nesse texto que eu falei para você, ele pede para Jesus deixar ele tocar na fé de Pedro. Ou seja, o diabo não quer tocar na vida de quem não tem fé. Pedro era aquele que teve as maiores revelações de Jesus Cristo, entendeu, em determinado momento ele está no barco, a tempestade, ele fala assim, olha, se tu és o Cristo mesmo, fala que eu vá até ti, ele anda sobre as águas. Em outro momento, os discípulos estão reunidos, Jesus, estão falando que você é João Batista, Elias, e Jesus pergunta assim, mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí quem que responde é Pedro, não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro é esse cara, que por hora ele era altamente confiante em Deus, mas em outros momentos, como foi nesse momento, ele é totalmente confiante em si mesmo. E esse é o problema do homem, irmão. O problema do homem é ele olhar para dentro dele e achar que as respostas que ele precisa na vida, está tudo dentro dele. Não, para essa situação, se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso der errado, eu faço isso. Enquanto Jesus, ele está olhando para você e te perguntando, em qual momento que eu entro na tua história? Em qual momento que eu vou entrar na sua vida? Em qual momento que eu vou fazer parte dos seus planos? E nesse momento, Pedro, que é aquele homem, que Jesus olha para ele e fala, olha, em verdade tu és Pedro, e sobre esta pedra, o nome Pedro significa pedra, significa rocha, mas no momento em que acontece isso, parece que a rocha se esfarela e vira um bocado de areia. E Pedro olha para aquela situação e a Bíblia vai relatar, no versículo 54 e 55, que quando Jesus é preso, Pedro, apesar dos pesares, ele é o único ainda que continua acompanhando Jesus. Ele é o único que mesmo de longe vai acompanhando. Você sabe a história, Jesus é preso, ele está no Getsemane, e ele é preso, e ele é levado para a casa do sumo sacerdote, no Sinédrio, para ser julgado. Veja isso, Jesus está sendo julgado à noite, provavelmente meia-noite. No Sinédrio não se julgava ninguém a esse horário. Quando Jesus chega no Sinédrio, só para você entender, é um texto que está logo após esse texto. Quando Jesus chega no Sinédrio, o sumo sacerdote olha para ele e fala assim, olha, quem você diz que é? Ele falou assim, eu sou o Filho do Homem. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes e fala assim, olha, blasfêmia, você não é o Filho de Deus. Só que logo em seguida, está escrito que ao amanhecer levaram Jesus para Pilatos, ou seja, Jesus estava sofrendo um julgamento que não era para acontecer. Julgamentos aconteciam durante o dia, ele estava sendo julgado toda a madrugada, de manhã ele é levado para Pilatos. Quando levam ele para Pilatos, porque judeu não poderia sentenciar ninguém a pena de morte, quem poderia era só Roma. Quando levam ele para Pilatos, o que o sumo sacerdote fala para Pilatos? Esse homem aí, Jesus, ele diz que ele é rei. Então vamos entender, para o sumo sacerdote perguntou se ele era o filho do homem, e Jesus falou assim, eu sou. Só que quando chega para Pilatos, ele não fala que Jesus disse que é o Filho de Deus, ele fala que Jesus quer ser rei, porque para Roma pouco importa se Jesus falava que era o Filho do Homem, não atingia a Roma diretamente. Agora, como que Jesus se tornava uma ameaça para Roma? Quando o sumo sacerdote falou assim, olha, ele quer ser rei, Pilatos, ele quer ser rei no seu lugar. Aí Pilatos olha e fala o quê? Tu és rei? Aí Jesus olha para ele e fala assim, você é que está dizendo. Então você percebe que tudo que está acontecendo com Jesus é totalmente uma injustiça.
E aqui cabe um ensinamento para nós. Na vida, não espere justiça, irmão. Não espere totalmente justiça sobre a tua vida, porque se ele era Deus, sem pecado, sofreu injustiças. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas olha o que está fazendo comigo. Eu sou alguém justo, eu não fiz nada de errado. O teu Cristo, ele foi levado como uma ovelha, ele foi mudo, sofreu calúnia, sofreu perseguição, sem ter feito nada, sem ter pecado na terra. Ele sofreu essas coisas. Só que Pedro, enquanto ainda na casa do sumo sacerdote, ele está acompanhando, e nesse momento do versículo 54, quando acendia um fogo, que deu para ver a Pedro aquela luz, alguém reconhece Pedro, porque querido, não tem como você caminhar com Jesus, você está ao lado de Jesus, e não ser reconhecido, não tem como, porque Jesus causa uma mudança. Pedro ainda precisava ser tratado, mas não tem como você me dizer que você está caminhando com Jesus e você é a mesma pessoa, não tem como. É por isso que a gente pregou o mês passado inteiro sobre graça. A graça verdadeira de Cristo é uma graça que te chama para caminhar, mas que te transforma também na caminhada. Pedro era alguém que foi transformado, e alguém reconhece a Pedro, só que ele de longe, ele olhava para Jesus, e alguém reconheceu a Pedro, e no versículo 56 está escrito, olha, e certa vez uma criada, vendo ele, disse, olha, você também é um deles, e ele negou dizendo, não o conheço. Logo depois alguém chega e diz assim, olha, você estava com ele, e ele fala, eu não sou um deles. Primeiro ele fala que não conhece, depois ele fala que não é, e por último ele fala, homem, não sei o que dizes. Só que no original grego, isso daqui tem uma ideia de evolução. Primeiro ele fala assim, olha, eu não sou nada disso. Na segunda vez ele fala assim, olha, eu já falei que eu não tenho nada a ver com esse homem. Na terceira vez ele está praticamente amaldiçoando Jesus, quando ele nega, no original. Ou seja, porque nós nos importamos mais com o nosso conforto, confiamos muito em nós, chega em algum momento que a gente olha e fala assim, olha, se eu realmente assumir que eu caminho com ele, os meus benefícios, a vida que eu levo não vai mais ser atendida. Não é à toa que Jesus, quando nos chama para caminhar, ele fala assim, olha, aquele que não toma a sua cruz, não é digno de mim. O que é a cruz? É você renunciar às suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. A cruz não é a tua sogra, irmão. Tem gente que acha que é sogra. Diz, irmão, toma a sua cruz. Ele fala, estou carregando, irmão, estou carregando. Não, não é a tua sogra. Não é o teu esposo, a tua cruz não é o teu esposo. A cruz, sabe quem que é? É você mesmo. Renunciar aos seus desejos, às suas vontades. Era isso que Jesus estava chamando Pedro para renunciar. Que ele nega Jesus, nessas 3 vezes ele está dizendo basicamente, sabe aquele dia, Jesus, que o Senhor apareceu lá na beira da praia, que o Senhor multiplicou, fez tudo aquilo no meu barco, que o Senhor encheu o meu barco, aquilo não serviu para nada, eu realmente não acredito naquilo. Não, mas você estava lá, ele fez isso na tua vida, não foi Jesus que encheu o teu barco naquele dia que você não tinha pescado nada? Não foi, não era eu que estava lá, eu nem lembro desse dia. Todas as vezes que você nega o que Jesus fez na tua vida, você está negando o dia que ele foi lá e te estendeu a mão e te tirou do buraco que você vivia. Pedro, ele estava olhando para aquela situação e dizendo assim, não, Jesus não fez nada para mim, não fez nada em mim, não aconteceu nada. Só que todo mundo, esse é o problema, todo mundo sabe que você caminha com Jesus, irmão. Você está vivendo uma situação que você está com medo, você confiou demais em você, então agora a solução é o quê? Eu jogo na conta de Jesus, falo que não conheço, ele está lá longe, só que aí vem o que acontece logo em seguida, e virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e aqui eu dou o tema da mensagem. Na hora que Pedro nega Jesus pela 3ª vez, você imagina, Jesus sendo julgado injustamente de madrugada, e ele está na parte de cima sendo julgada, e aqui embaixo, estão olhando para Pedro e falando assim, olha, você era um deles. Ele, não sou. Você caminhou com ele? Não caminhei. Não, ele mudou a tua vida? Não mudou nada. E na hora que ele está falando isso, Jesus lá de cima olha para baixo, e fala, Pedro, você caminhou comigo, Pedro,
Só que Jesus sabia que isso ia acontecer porque ele avisou a Pedro. Jesus sabia que você ia errar, Jesus sabia que você ia negar. Ainda assim, o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de julgamento. Eu acredito que foi um olhar do tipo: Pedro, fica tranquilo, Pedro, aguenta mais uns dias que daqui a pouco a gente vai resolver essa situação, Pedro. Sabe qual que é a diferença de Judas para Pedro? Que do veneno que Judas bebeu e engoliu, Pedro experimentou e cuspiu. O que determina, irmão, se você engole ou cospe o veneno, é o nível de arrependimento que você tem em relação ao teu pecado. Judas não se arrependeu do pecado dele, então ele tomou do veneno dele, e aconteceu o que aconteceu. Pedro, na hora que ele experimentou, que Jesus olhou para ele e falou assim: amigo, você está fazendo isso comigo mesmo? A Bíblia fala, olha o que acontece. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você vê em algum lugar falando que Judas se arrependeu, que Judas chorou? Não. O que é isso? É Jesus falando para nós, nos ensinando: olha, eu sei que você vai errar, eu sei que você vai me negar, mas se eu ver choro no teu rosto, se eu ver arrependimento, você pode ter certeza que eu tenho um encontro marcado com você. Porque no momento em que Pedro nega, Jesus olha para ele, como quem diz: Pedro, aguenta uns dias, Pedro, eu vou ter que passar por isso aqui, meu pai já falou que eu vou ter que passar, Pedro, mas aguenta uns dias que eu vou resolver. Sabe, irmão, toda vez que nós pecamos, toda vez que a gente erra, Renato, é um ato de negação a Deus. Como assim, Lucas? Se a Bíblia institui formas de conduta que nós devemos viver, se Jesus instituiu isso, e a gente nega essa forma que Ele nos ordena a viver, você está negando aquilo que Ele disse sobre a tua vida, você está negando a Cristo. Por isso que todo pecado, ele é uma forma, mesmo que indireta, de negação a Cristo. Se Jesus fala: olha, não minta, porque quem mente é filho do diabo, e você mente, você está dizendo que a mentira vai produzir mais vida em você do que a verdade, logo você está negando o que Cristo falou. Se você não consegue ser fiel no seu relacionamento, você está negando o que Cristo falou, você está negando a Cristo. Então você entende que todo pecado que você comete, é você olhando cara a cara para Jesus e falando assim: olha, Jesus, eu estou mais preocupado com o meu bem-estar agora, porque se eu falar que eu te sigo, talvez eu vou morrer. Só que Jesus ainda assim, Ele olha para você nessa manhã, olha para mim e Ele nos diz: fica tranquilo, o meu olhar para você não é um olhar de julgamento, é um olhar de graça. Eu vou te dar força e você vai vencer isso aí. Foi o que Ele fez com Pedro. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e ele saiu para chorar. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que Cristo, Ele não lida conosco da mesma forma que a gente lida com Ele, porque senão nós estaríamos perdidos. Você imagina se Ele fosse lidar com a gente da mesma forma que a gente trata Ele, que a gente trata as coisas do reino, mas não, Ele é bem diferente. Só que o choro aqui de Pedro vai marcar o início da volta de Pedro. E aqui eu quero aplicar esse texto com você, você já entendeu, mas 3 lições que a gente aprende com Pedro. A primeira delas é que o pecado, ele causa uma vergonha na sua vida. Qual que é o maior sinal que você é um verdadeiro salvo, irmão? Certo? Esses dias eu até contei isso aqui na nossa aula do Start. Um garoto chegou para mim, e ele chorava, soluçava, e ele falou o seguinte: Lucas, eu não sou crente. Eu falei: você não é crente não, irmão? Não sou crente. Eu falei: por que você não é crente? Eu peco toda hora, eu peco, eu não consigo me libertar disso. E chorava, irmão, eu não sou crente. Aí eu falei assim: sabe qual que é a maior prova que você é um cristão verdadeiro? É que o pecado te faz chorar. Sabe qual que era a maior prova que Pedro, mesmo tendo negado, ele ainda tinha um coração arrependido? É que ele ainda chorava. Sabe, o verdadeiro cristão é aquele que não consegue pecar mais em paz, irmão. Toda vez que ele peca, o Espírito Santo vem, e parece que ele vê o olhar de Jesus dizendo: é isso mesmo que você vai fazer? Depois de tudo que a gente viveu, depois da vida que nós tivemos junto, é isso mesmo que você vai fazer? E ele se arrepende e chora. Mas o pecado causa uma vergonha. Ele faz você não querer mais se apresentar
perante a Cristo, porque olha o que você fez. Pedro talvez naquele momento olhava para Judas e falava assim, olha, eu sou igualzinho a ele. Mas o que eu quero te dizer hoje, essa é a estratégia do inimigo para te matar. Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, e não são poucas, e a estratégia do inimigo, ele vai te acusar na tua mente, irmão, até te mandar para a forca, falar que você nunca mais vai se corrigir, que você não vai conseguir, porque ele faz você confiar em você mesmo, e depois que você confia, ele fala, tá vendo? É isso que dá confiar em você mesmo. E a mensagem que eu tenho para você é, embora você tenha passado vergonha, embora você tenha vergonha da vida que você tem levado, existe um olhar de graça sobre você nessa manhã. E a palavra de Jesus, fica tranquilo, aguarda mais uns dias que daqui a pouco eu vou resolver isso. Aguarda mais um pouquinho que eu estou chegando aonde? Eu estou chegando lá na beira da praia. Lucas, como assim estou chegando na beira? Você já vai entender. Só que o pecado causa vergonha, tanto é que Pedro chora, depois que ele faz isso ele chora. O pecado também, essa pequena tentação é capaz de fazer a gente sofrer uma grande queda. Para Pedro era uma pequena tentação. No texto que a gente leu, aqui no versículo 56 está escrito, que uma certa criada, Lucas faz questão de mostrar que quem falou isso para Pedro foi uma mulher não tinha voz nenhuma naquela época, irmão, e quem chega para Pedro e fala assim, olha, você era um deles, Pedro acaba com ele, uma mulher que não era reconhecida em nada, que era uma serva, chega para Pedro, que era um dos apóstolos, e fala assim, você estava com ele, Pedro abala. Era uma pequena tentação, era só uma serva, era uma criada da casa do sumo sacerdote, uma mulher que não tinha voz para nada, o que a mulher falava não servia para nada, não era ouvido. Só que por causa de uma pequena tentação, quando você confia demais em você, você pode sofrer uma grande queda. Não, mas isso parecia tão pequeno, mas é pequeno para Jesus, para você é capaz de te derrubar. Uma terceira coisa que a gente aprende a queda traz grande sofrimento. Existe uma restauração? Existe, mas isso não exime as consequências. Todas as vezes que você consegue olhar para Jesus e negá-lo face a face, você pode ter certeza, existe graça, existe graça no olhar de Jesus, mas ele não exime a gente das consequências. O pecado, ele traz sim sofrimento, tanto é que Pedro sai, imagina o que passa, irmão, na mente de Pedro, eu fico tentando imaginar, Pedro lembrando, olha, eu caminhei sobre as águas debaixo da palavra dele, eu falei que ele era o Cristo, ele falou que quem me usou foi o Espírito dele, eu estava lá na multiplicação dos pães, eu vi um homem levantar que era paralítico, eu vi o cego enxergar, e eu estou falando que ele não fez nada na minha vida. Nós fazemos isso, irmão, nós fazemos isso. Jesus fez o que fez na tua vida, Jesus fez o que fez na minha vida, e quando chega em determinado momento, em que nós vemos que alguma situação não vai beneficiar aquilo que a gente procura, a gente acha que é mais convincente negá-lo. Jesus vem, transforma a nossa vida. Quem que era Pedro? Pedro não era ninguém, estava pescando lá, de repente um homem chega e fala assim, olha, quero usar o teu barco, ele, pode usar, agora volta lá que você vai pescar, não pescou nada a noite inteira, agora você vai pescar. Esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, pegando o nada que Pedro tinha e dando tudo para ele, e depois que Deus entrega tudo, Jesus entrega tudo, ele olha para Pedro e fala assim, olha Pedro, agora larga tudo, vem e me segue. Ali Jesus já mostrou o que seria o Evangelho para as nossas vidas, ainda que eu te dê tudo, nada é capaz de substituir a minha presença na tua vida. Ele encheu o barco de Pedro e falou assim, olha Pedro, agora larga tudo aí, vem e me segue. Sabe por quê, irmão? É mais difícil você seguir Jesus quando as coisas estão dando certo, do que quando está dando errado. Se Jesus chegasse para Pedro e falasse assim, olha Pedro, vem e me segue com o barco vazio, era muito fácil. Agora Jesus não fez isso, ele encheu o barco de Pedro, e depois ele disse, olha Pedro, vem agora e me segue. É mais difícil você seguir Jesus, irmão, quando ele te deu uma empresa que deu certo, e ele olhar para você e falar assim, me entrega, larga tudo isso aí, vem e me segue. É muito mais difícil. Só que foi nesse contexto que Pedro conheceu a Jesus,
E nesse momento que ele nega Jesus, ele está negando tudo aquilo que Cristo foi na vida dele. E aqui eu quero concluir com você. Olha o que está acontecendo, Jesus está sendo julgado injustamente, ele foi abandonado, os discípulos, não tem mais ninguém perto dele, todo mundo fugiu, Judas traiu ele. Tem um teólogo que vai chamar essa noite da noite do pecado, a noite do pecado. Pedro nega, discípulo foge, Judas trai, todo mundo abandona, essa é a noite do pecado. Mas para toda a noite do pecado, irmão, essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Para toda a noite do pecado, existe uma manhã de perdão. Para toda a noite de pecado, existe uma manhã de perdão. Lucas, aonde está isso? João capítulo 21. Depois da refeição, os discípulos estão na beira da praia, eles veem um homem chegando, eles estão lá no mar, Jesus está chegando, e eles não conhecem. Jesus toma café da manhã com eles, ao amanhecer, e depois Jesus olha para Pedro, e diz assim, Simão, filho de João, você me ama? E ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois Jesus, aparecendo ressurreto, novamente olha para Pedro e fala assim, olha Pedro, tu me amas? Ele fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, mas tu me amas de verdade? A Bíblia fala que Pedro se entristece, e Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmão, a tua negação a Cristo tem que te entristecer, o nosso pecado tem que nos entristecer, mas quando chega o momento em que Jesus aparece, na beira da praia, tenha total convicção, de que quando você olhar para Ele, o teu choro de constrangimento, vai ser tão proporcional à tua negação lá de trás. Na hora que Pedro se encontra com Jesus, ele chora, mas ele não entendia que o que Jesus estava dando para ele, era uma chance de consertar a cada vez que ele negou Jesus lá atrás. Olha, você era um deles? Não era. Você era assim? Não era. Não sou. Não, você estava com ele? Não conheço. Aí Jesus vem e pergunta 3 vezes para ele, olha Pedro, eu vou te dar o mesmo número de vezes que você errou, eu vou te dar a chance de consertar uma por uma. Pedro, quantas vezes você me negou? 3, então vamos lá. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez lá, está escrito que ele chorou. Aí Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Aí ele chora. Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando Jesus olhar para você, irmão, sabe o que ele está querendo soldar dentro de você? E colocar fé dentro de você. Ele está dizendo, olha aqui para mim, para de confiar em você. Você já viu que se você confiar em você, que você não vai me negar, que você não vai me trair, que você vai comigo até o fim, você vai fazer. Você não vai conseguir. Agora, a partir do momento que você olhar para mim e entregar para mim, você pode ter certeza que aí sou eu que vou fazer. Você não vai mais caminhar na tua força. Talvez você chegou aqui essa manhã e você é um tipo de Pedro, que olhou e falou assim, não, vai dar certo porque sou eu que estou fazendo. Não, vai dar certo porque comigo na minha mão funciona. Olha, eu sou o tipo de pessoa que toca flauta. Vai dar certo? Não. Vai dar errado, irmão, vai dar ruim. Por isso que Jesus naquele momento olha para Pedro. Ele olha para Pedro e diz, aguarda, passam-se alguns dias, Jesus ressuscita, e ele vai encontrar justamente com aquele que negou ele. Jesus marcou essa manhã para encontrar justamente com aquele tipo de gente que vive negando ele dia após dia. Você sabe quem que é? É você, sou eu. Dia após dia a gente nega a ele com as nossas atitudes, a gente nega a ele com os nossos atos, a gente nega a ele com aquilo que a gente fala, mas ele não te julga. Ele te trouxe aqui para te dizer, sabe aquele dia que você errou, sabe naquela noite que você me negou e que disse que eu não fiz nada na tua vida, eu estou aqui para te dar outra chance de você consertar isso. Eu estou aqui para restaurar aquilo que você achava que estava perdido. Pedro voltou a fazer o que ele estava fazendo, pescar. Jesus olhou e falou assim, não Pedro, eu te chamei para algo muito maior, Pedro. Você vai viver agora pela fé, Pedro. E Pedro acredita tanto naquilo, irmão, que em Atos capítulo 2 a gente vai ver, que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas
recebem a Cristo e voltam os seus corações a Ele. Se coloque de pé e eu quero finalizar com isso com você.